em reverência, nos colocamos de joelhos. Senhor, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, com tanta saúde. Continue nos guardando e nos protegendo nesse dia. Amém. Abençoe que nós possamos fazer tudo que for da sua vontade. E que, se for da sua vontade, nós possamos dar início à escola sabatina. E que tudo seja dito para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. A divisão este da África tem de seus planos a construção de uma capela no colégio de Mekele, para que nossos futuros missionários tenham a oportunidade de adorar ao Criador com dignidade. Escutemos então com atenção as notícias desses irmãos tão distantes. Vamos ouvi-los com atenção. Um bom sábado a todos os irmãos. E o nosso informativo missionário nesta manhã vem com o título Ele Pode Tudo. Quem nos escreveu foi a nossa irmã Cidice Bulli. Ela está nos contando como completou recentemente os seus estudos na Universidade de Addis Abeba, na Etiópia. Ela nos diz também que escreveu esta carta para louvar a Deus por suas poderosas obras feitas em sua vida, né? Addis Abeba, Cidice Bulli, ela cresceu numa família adventista. E desde pequena, então, ela foi criada nas verdades bíblicas que lhe foram ensinadas. Ela desenvolveu a sua fé, né? E quando ela então se matriculou na Universidade de Addis Abeba, na Etiópia, ela pensou que não haveria nenhum problema por causa de sua fé. E então ela começou a passar por sérios problemas na escola. Quando ela se matriculou na universidade, ela conheceu mais 6 alunos adventistas na sua classe, na sua sala de aula, né? E ela não achava que eles iam passar por qualquer problema. Mas com o passar do tempo, os problemas com o sábado começaram a aparecer. Ela pensou, né, que poderia contornar aquele problema do sábado apenas simplesmente estudando mais, conseguindo melhores notas para que, se acontecesse de pegar algum exame no dia de sábado, ela conseguisse contornar as notas, né? Só que realmente quando o semestre estava se aproximando, as datas das provas, dos exames, eles viram então que 2 dos exames iriam cair no sábado, né? Eles então ela e os 6 amigos adventistas oraram muito sobre o problema. Então resolveram procurar o diretor acadêmico da universidade. Conversaram então com o diretor, explicaram a respeito do sábado e o diretor disse que se eles tão somente tivessem boas notas, que eles poderiam, né, receber o crédito sem ter que prestar os exames no sábado. Então eles confiaram na palavra do diretor acadêmico e estudaram bastante, se dedicaram bastante aos estudos, fizeram vários trabalhos, né? E ficaram muito felizes, porque acreditaram que Deus havia resolvido o problema deles de uma forma muito fácil. Só que infelizmente o problema deles aumentaram. Quando os resultados dos exames foram publicados na universidade, eles viram que ao lado do nome deles estava uma palavrinha, reprovados, né? Então isso significava que eles não tinham recebido as notas pelos trabalhos apresentados no semestre. Então eles perceberam que eles tinham falado com o diretor errado. Em vez de eles terem falado com o diretor do Calouros, eles tinham falado com o diretor acadêmico, né? E o diretor de Calouros então ficou muito zangado, porque eles passaram por cima da autoridade dele, né? E ele disse simplesmente que eles não poderiam se matricular para o próximo semestre. Voltem no semestre que vem, foi o que ele respondeu secamente. Nenhum deles poderiam ser mandados de volta para casa no meio do semestre. E ficaram em dúvida. E agora, o que nós vamos fazer? Eles oraram bastante a respeito e decidiram então pedir ajuda para os professores. Mas quando foram procurar os professores deles, descobriram que os professores já não estavam mais no campus. E o tempo de se matricularem para o próximo semestre já estava se esgotando. Foi então que surgiu uma solução. Deus encontrou uma solução para eles de um jeito que nunca eles teriam imaginado.
De alguma forma, outros 200 alunos da universidade foram reprovados junto com eles. Então, eles resolveram abrir as matrículas para todos da universidade. E enquanto eles resolviam aquela confusão que tinha sido feita, né? E graças a Deus, então, aqueles irmãos adventistas conseguiram se matricular para o próximo semestre. No semestre final da universidade, Cidice nos conta que ela enfrentou um desafio muito sério na sua vida cristã. Um exame muito importante foi marcado justamente para o sábado. E se ela não fizesse o exame junto com aqueles outros estudantes, ela teria que repetir as aulas do semestre e com isso demoraria mais um ano para ela concluir o seu curso. Então, uma amiga dela, que foi colega dela, foi amiga de classe, de quarto, né, no primeiro ano, disse alguma coisa para ela que ajudou muito a tomar uma decisão. Ela disse: quando você se matriculou nesta escola e recusou a frequentar as aulas aos sábados, nunca acreditei que você chegasse onde está. Eu tenho visto como Deus ajudou você. Fique firme, que Ele vai livrar você novamente. Então, aquelas palavras foram um estímulo que Cidice estava precisando. Ela, então, resolveu tomar a sua decisão. Ela conversou com o diretor para pedir para ele deixar ela fazer o exame num outro dia que não fosse o sábado. Mas não foi possível, ela não conseguiu. Então, por causa disso, ela faltou no exame e no sábado daquela prova ela foi para a igreja. Por causa disso, ela teve que fazer mais um ano de faculdade para completar o seu curso. A mãe dela ficou desapontada, ficou muito triste por ela ter que ficar longe por mais um ano, mas as suas irmãs adventistas a encorajaram bastante. Terminou todas as disciplinas do seu curso, a não ser aquela que ela perdeu por causa do exame do sábado, né? Deus lhe ofereceu um trabalho e no decorrer de todas as suas dificuldades, ela louva o seu nome por ter estado ao seu lado, fortalecendo e ajudando durante minhas horas de dificuldades. Como aconteceu com ela na Etiópia, acontece muito com nossos irmãos aqui no Brasil também. Quantos irmãos estudantes daqui já não tiveram algum problema com aulas na sexta-feira à noite, por causa do sábado, né? E que todos os irmãos aqui, os nossos queridos estudantes, os nossos jovens, possam ter a mesma fé que Cidice teve e decidir ficar firme ao lado de Jesus, que com certeza Ele vai conseguir fazer com que vocês possam vencer. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para um rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer?
pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Amém. Mensagem musical muito linda. Irmãos, então chegou um momento importante da nossa igreja, que é a hora da lição da escola sabatina. Eu queria aproveitar e dizer aos irmãos que no plano, no calendário da Associação Paulista, as classes na escola sabatina, as unidades, é como se fosse uma família. Cada classe, uma família, com um professor. E ali então tem um momento de reunirem para dar o seu testemunho, fazer pedido de oração e depois orarem juntos e depois então estudar a lição da escola sabatina. Eu não sei como funciona aqui, mas a minha igreja funciona de acordo com manda o manual da escola sabatina. É o momento em que as unidades se reúnem para juntos então orarem, e nós vamos fazer isso nesse instante. E depois nós vamos ter a lição geral. Vou apresentar a lição para os irmãos, eu comentar junto com os irmãos e, por favor, quero que todos ajudem e dê a sua opinião também na lição. Vamos então ficar em pé para uma oração e depois então a chamar os professores nas classes. Senhor Deus, fica conosco agora ao estudar a lição da escola sabatina. Que nós possamos entender que vivemos na hora do juízo, Senhor. Amém. E que temos que estar preparados para os acontecimentos. Amém. Muito bem, hoje queremos passar igual, sem avisar a vocês que esse dia é um dia muito importante, né? As mães, há mães que são de veras importantes e há mães que não dão valor também, né? Nós queremos aqui deixar apenas um conselho para todos aqueles que têm as suas mães, que procurem ser amáveis, ser agradáveis com elas agora, né? Há pessoas que quando morre a mãe, aí vai chorar, vai levar flor, vai beijar dele, não adianta mais. Deus é Deus do vivo. As pessoas gostariam de receber uma flor, receber um presente, quando está vivo não pode ser mais nada. O que já tinha que fazer foi feito. Então que nessa igreja, amanhã já vai ter um programa à noite, não devem vir para prestigiar o programa do Dia das Mães. Será um bênção, com certeza. Irmão, nós vamos então estudar a lição da escola sabatina de hoje. Eu gostaria de ler aqui quantas lições da escola sabatina está aqui hoje. Vamos levantar a mão aí. Muito bem, bastante. E todos que estão aqui, quantos estudam a lição da escola sabatina? Quantos estudam a lição 7 vezes? Muito bem, vamos para mim. Irmãos, eu ouvi de um pastor uma vez que disse que tem até professor de escola sabatina que faz supletivo na lição. O que é supletivo? Sabe o que é supletivo? 2 anos de um só, né? Meus filhos teve algum deles que fizeram supletivo nos estudos, para ganhar tempo e terminar os estudos. Supletivo na escola sabatina é o seguinte: não estuda a lição a semana inteira. Quando chega sexta-feira, ele estuda a lição de uma vez. Mas o plano de Deus para o estudo da palavra de Deus é todos os dias. Todo dia estude a lição. Se você estudar todo dia um pouquinho, no fim da semana você tem o estudo completo da lição. Aí não fica apavorado, como é que é isso aqui? A lição que tinha para fazer aqui, eu não entendi isso aqui. Então não pode acontecer. Se a gente tiver um plano de estudo, tudo disso. Aconchegantes para que vocês possam ter conforto no acampamento e vocês possam se sentir mais alegres
né, em ser um desbravador, que vocês possam ter um objetivo. Eu acredito que Deus vai abençoar muito a vocês e ao Marcos, para que vocês consigam a fanfarra, para que vocês consigam ter um acampamento legal, né, através daquelas latinhas. É muito fácil uma latinha. Eu acho que se vocês ajudarem o Marcos nessa função, se vocês colaborarem, vocês vão ter um clube muito bem equipado. Bom, continuando então a nossa programação de hoje, a gente vai passar agora para o estudo da lição. Tá? Eu vou pedir a todos que prestem atenção, aqueles que não têm a lição, que acompanhem com alguém que tem a lição ao lado. Tá? Vou pedir para os que estão na porta, os que não conseguirem entrar, que sejam reverentes, para que a gente possa ter então um entendimento melhor da lição. Todo mundo aí está um pouquinho de frio, né? Então é bom que a gente ficar certinho que esquenta um pouco. O tema da nossa lição é o seguinte: defendendo as escolhas. Vocês notem que tanto a carta missionária quanto o tema que eu passei, tudo fala sobre escolha. E tudo fala em você defender aquilo que você escolheu. É onde eu disse que é difícil você ir contra a maioria, né? É difícil você decidir fazer uma coisa que os outros não querem fazer. Mas a nossa lição vem falando sobre isso. E eu gostaria das pessoas que têm lição, que por favor, lição dos adolescentes, que abrissem a lição, e que alguém lesse, né, o verso áureo para mim aí, o texto-chave da nossa lição. Pode ler. Estejam sempre alegres nas suas vidas, unidos com o Senhor. Repito, alegrem-se. O leão vem vindo, o leão vem vindo, o leão vem vindo. Aí, né, o leão pegou e bateu assim, ó. Pá! Caiu a lança do Androque lá longe. E agora, o que ele ia fazer? Está prestando atenção pro Daniel. Aí, né, o que ele ia fazer? Ficou sem a lança e o leão tá lá, né? Sim. Aí a lança caiu lá. Aí, sabe, o leão vem e bate nele assim, ó. Pá, o Androque caiu no chão. Aí o leão começou, olha, lamber a cara dele. Quem era o leão? Tudo bem. Agora vamos aproveitar para cantar porque a gente gravou, né? Vamos lá, de novo. Se é negra a noite, nuvens vêm, estreitam um temporal. Em meu caminho as tentações arrastam. Continua no silêncio. Tá bom, tá bom. E a gente vai ouvir a Débora passar o tema. O tema. Antes de passar o tema, eu vou distribuir umas papeizinhos pra vocês. Que papelzinho? Pra quê? Pra quê? Ah, não sei. Não é pra abrir. Vou saber na hora, né? Oba! Surpresa. Carro, uma casa. Não é. Eu sei, eu vou Quem me dera ganhar se fosse uma casa. um prêmio. Eu preciso. Ganhar de melhor ator. Perdedores aí, ganhar uma casa em México, uma mansão em México. Um barraco. Deixa eu ver. Vai sim. Mas pra mim, né? Ao contrário, eu acho que nós não devemos temer exatamente pelo fato como Davi não tinha. Por que Davi não tinha? Porque ele havia compreendido realmente que ele ia ser julgado por um Deus misericordioso e cheio de amor. Por isso que ele não tem medo. Então por que nós temos medo hoje de comparecer perante o juízo de Cristo? Se o próprio Cristo vai ser o nosso advogado e o nosso juiz, então não temos que ter medo. Nós temos. Davi enfrentava o seguinte, ele enfrentava com justiça e verdade. Davi cria realmente num Deus vivo, é isso que devemos fazer nós. Creio num Deus vivo realmente, como Davi cria. Por isso esperava ser julgado segundo o seu coração pecador. Ele sabia também que era um pecador, mas ele esperava realmente na justiça e na verdade de Deus. E nós temos que esperar também nessa justiça e nessa verdade. Isso. Que Davi diz a nota aqui de primeiro parágrafo aqui. Davi certamente era pecador, mas aguardava sem medo o juízo. Ele não tinha medo e nós não devemos ter medo também. O apóstolo São Paulo também escreveu aos Coríntios, ele dizendo no final, depois que haver feito tudo, ficar firme. A consciência da pessoa deixa ele firme, né? Esperando no juízo de Deus. Davi, eu acredito que como um monarca que era,
Ele via as injustiças que eram praticadas por esses grandes reis e as coisas absurdas que eram cometidas por eles. Então Davi, por algumas vezes, ele preferia cair na mão de Deus, porque sabia que Deus era misericordioso, Deus de amor, e Deus ia agir com justiça. Porque eu acho que a principal preocupação de Davi é que Deus era um Deus justo e agiria com justiça. E era um Deus que via todas as coisas, um Deus onipotente, onisciente. Ele saberia que o dia em que as pessoas fossem levadas a juízo, Deus haveria de julgar as pessoas com justiça. Perfeitamente. É por isso que fala que na pergunta número 3, né? Que Satanás, ele durante tanto tempo, né? Quantas lutas contra a igreja, mas chegou o tempo da igreja, então, possuir o reino, né? Ele estava preparado. Davi, ele se arrependeu de uma forma genuína. Apesar de todos os pecados de Davi, o irmão falou assim, Davi, ele era um pecador. Às vezes as pessoas como cristãs, elas se apegam a isso, eu sou pecador, o juízo de Deus não vai cair sobre mim. Mas Davi, ele se arrependeu de uma forma genuína. E às vezes nós cristãos, nós temos alguns pecados que nós não queremos nos arrepender e o juízo vai cair sobre a pessoa assim. Então, se você aceitar o sangue de Jesus, que foi vertido lá na cruz, é o sangue de Jesus, não é a cruz, como remissão dos seus pecados, e você se converter e ter tristeza por aquele pecado que você cometia, aí o juízo não cai sobre você. Aí que está a diferença. Aqui quando Davi ele pediu o juízo de Deus, é porque ele via que a terra não tinha mais condições de sobreviver já naquela época. E hoje não é diferente. Para que seja exterminada a impiedade, essa injustiça que tem na terra, tem que vir o juízo de Deus. Porque só Deus poderá eliminar. Era isso que Davi queria. Por isso que a mensagem do Evangelho diz assim, ide pregar o Evangelho a toda criatura, né? E esse Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a gente, e então virá o fim. E nós que aqui estamos, que temos tal conhecimento, irmão, nós temos que trabalhar de tal maneira para que Jesus venha logo, que aconteça logo o juízo de Deus. Vamos perceber, irmãos, os dias que estamos vivendo, quanta injustiça dessa terra. Só Jesus, né, irmão, para das... Gostaria só de ler uma notinha aqui, uma vez, se me permitir. O juiz investigativo revela ao universo a situação dos santos perante Deus. Ele não põe em risco a salvação do seu povo, apesar de terrível para os que rejeitam a salvação e o juízo investigativo. Para os que estão em Cristo é motivo para cantar. Não é motivo para chorar, mas para cantar. Então vocês vão perceber, irmão, que a lição dessa semana é para nos encorajar. Não tem medo, temos que batalhar que Jesus volte logo mesmo, né? Volte logo para terminar com a miséria desse mundo. Então, segunda-feira, aqui na lição, Cristo e o juiz, a pergunta é: verifique as características e as funções de Cristo nos textos a seguir, que nos dão segurança ao juízo. O irmão lá do bigode, o irmão bigode, para levantar para mim. Desculpa, esqueci o nome dele, irmão. Nos diz que Cristo é o fiel sumo sacerdote das coisas referentes a Deus. E Hebreus 7,25 nos diz também, por isso também pode salvar todos que por ele se achegam a Deus. Em 1 João 2,1, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, intercedendo por nós. Em João 5,22, nos diz que o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Então, Deus ele confiou a Jesus Cristo todo o julgamento, né? Então Cristo será o nosso juiz que irá nos julgar no céu. Irmãos, que bom a gente lembrar que esse mesmo advogado que vai nos defender vai ser o juiz. E essas mensagens, as passagens aqui, são passagens que dá coragem para a gente, né? Deus é misericordioso, Ele pode salvar os seus filhos. Diz que uma vez, irmão, aconteceu, vou abrir um parênteses para contar uma pequena experiência. Que na América do Norte tinha um jovem, que aos 16 anos ele caiu na vida do crime, né? Drogas, crime. E a família tinha dinheiro, então toda vez que a polícia pegava ele, o advogado ia lá, os pais levavam um advogado bom, cobria dinheiro e ficava livre. E só um advogado que era amigo da família, ele defendia, sempre ele falava, rapaz, deixa o juiz, hein? Mas o advogado livrava ele. Aí esse advogado, irmão, passou a ser juiz da cidade. Porque o bom advogado, através de concurso, chegou a juiz. Aí esse jovem cometeu outra vez
delito aí fora, aí ele ficou falando, mas meu pai me leva no advogado. Aí quando eu for nesse advogado, não era advogado mais, ele era juiz. Ele disse, olha meu jovem, o que eu posso fazer para você, eu vou assinar a sua sentença de morte. Aquele que defendeu por tantas vezes, né, agora estava assinando condenação. Agora com nós aqui é defendendo. Esse advogado Jesus, que morreu para nos salvar, o nosso Salvador, será também o nosso juiz. Então, irmãos, é mais certeza de confiança ainda. Deus a ninguém julga, mas deu a seu Filho o direito de julgar. Será o juiz de toda a terra, né? Mais um pouquinho que a hora está para 10 horas. 10 horas. 10 horas. É. Mas antes disso, esse mesmo juiz intercede por cada um de nós, que é importante. Intercede. Ele intercede por cada um de nós. Perdão dos pecados no juízo, terça-feira, rapidamente aqui. O grande tema do Evangelho tem dimensões já, e não ainda, no sentido de que Deus já cumpriu alguma de suas promessas, mas existem promessas para ser concluídas. E a brevidade diz que no santuário terrestre os pecados penitentes eram expiados no serviço diário, mas a expiação final do fim do ano tratava de todos os seus pecados. Porque nós estamos orando a Deus cada dia, a gente pede perdão dos pecados, né? Até tem um pequeno sermonete em casa que fala assim que hoje é tempo de pedir perdão dos pecados. Nós dormimos tranquilo, certeza que perdão dos pecados, mas haverá o perdão final, que será o juízo final. Né? Vamos pedir perdão cada dia, até aquele dia, né? Então, mais aqui, ó, no santuário terrestre, aqui embaixo. Da mesma forma, os pecados são cobertos pelo sangue de Cristo. Quando confessamos, eles são perdoados, né? Mas não apagados os removidos dos registros por ocasião na ocasião do registro do juízo investigativo final. Então será o desfecho final da história, não? O conceito do juízo não põe em risco a certeza da salvação, pois até mesmo a eliminação completa dos pecados ocorre em virtude do sacrifício expiatório de nosso Jesus Cristo. Irmão, nós temos que ter a certeza da salvação. É por isso que os nossos articulistas da lição, escrevam a lição, esse trimestre todo estão sobre a certeza da vida de Jesus. Irmãos, que Deus então nos prepare, nos converta no nosso coração, nós possamos ter momentos de oração, de estudo da Bíblia Sagrada, de trabalho para Deus, né? Assim, de trabalhar para Deus, né? Através da pregação do Evangelho. Há milhares de meios de pregar o Evangelho. Às vezes o diretor missionário vem na frente e convida o irmão a entregar folheto, né? É estudo bíblico. Mas além disso, isso é uma coisa muito boa para fazermos. É viver a verdade. Viver aquilo que cremos e pregamos, né? Nós temos que, aquilo que nós cremos aqui, com certeza, transmitir ao outro através da nossa vivência com a família, com a esposa, com os filhos, né? A família tem que ser um verdadeiro farol, irmãos. Diz que falar muito não é muito bom, né? Diz que papagaio fala, não sabe o que fala, né? Ele falando muito erra às vezes, né? Mas só que é um testemunho verdadeiro, a maior pregação do Evangelho nessa cidade, irmãos. Contar rapidamente para vocês aqui, para terminar. Nos Estados Unidos, diz que uma família foi entrevistada por um repórter. O repórter perguntava o seguinte para a família: os senhores não têm medo de morar nos Estados Unidos? Porque aqui os Estados Unidos sempre está guerreando com o Vietnã, com a Coreia, no Oriente Médio. Os Estados Unidos é sempre em guerra, né? O primeiro país do mundo, né? Assim, potência, né? Aí diz que, para várias pessoas, essa senhora, olha, a gente tem um pouco de ciúme de morar aqui, mas eu tenho uma família ao lado aqui, eles são adventistas, eles moram nos Estados Unidos. O dia que essa família mudar daqui, nós muda também. Eles não eram adventistas, mas ele olhava, eles moram aqui, com certeza não tem perigo não. Mas se eles mudarem daqui, nós muda também, né? Então, eu quero só apelar o seguinte: sem vocês perceber, alguém está olhando em vocês, irmão. Vocês sabem de manhã para a igreja, né? Então, eu não sei, tem gente olhando para a minha vida. Então, irmão, tome cuidado, nós possamos dar bom testemunho da verdade, levar outros através do nosso testemunho. Viver bem com os filhos. Oliveira, ele é compositor, está nos visitando hoje. Seja bem-vindo. Nós temos o José Alves, lá no fundo, seja bem-vindo. Nós temos Luiz.
Alguém pode ajudar o Odair a entregar? Nós temos o Luiz, a Luciana. Seja bem-vinda, Luciana. Nós temos a Maria Helena. Lembrando aos irmãos, hoje é dia dos desbravadores, eles estão na salinha e logo estará aqui conosco. Nós temos o Vicente aqui na frente. Eliana. Eliana está presente? Eliana de blusa branca. Márcio. Seja bem-vindo, ele já está nos visitando há algum tempo. José de Souza. José de Souza. José Carlos. Seja bem-vindo. Edson. Seja bem-vindo, Edson. Marilza. Ademar. Um casal simpático que nos está visitando hoje. Sejam bem-vindos. Ela também está com a sua filhinha, Júlia e Diego. E a Caroline. Nós temos Noemi e Alessandra. Se tiver mais algum convidado, que possa se colocar em pé para que nós possamos conhecer a vocês. Saibam que vocês são convidados porque vocês foram tocados pelo Espírito Santo, porque vocês não estão aqui por um acaso. Vocês estão aqui por providência divina, realmente. Vocês foram tocados pelo Espírito Santo. Por isso que nós dizemos que são convidados especiais. São os nossos amigos convidados. E em homenagem a vocês, agora nós ouviremos uma mensagem. Um dia ainda amanhecerá, um dia de escuridão, onde as pessoas não terão mais paz, nem ao certo saberão aonde ir. Irão procurar as explicações, mas não as encontrarão. Terão ao certo a quem então culpar. Culparão os filhos do Senhor e Rei. Ainda há uma esperança. Cristo ainda quer te salvar. Pode estar já no final, tua chance de viver no lar, tua chance de viver no lar do céu. Mas um dia ainda podes encontrar a paz que sempre procuraste e a felicidade então conhecerás.